Olá, você confere agora os destaques do Brasil e do mundo desta semana e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Muitas empresas que foram forçadas a aderir a um novo modelo de trabalho por causa da pandemia, como home office, pretendem continuar dessa forma mesmo com o fim da crise sanitária. E nos próximos meses, o número de contratações deve aumentar. Uma pesquisa feita entre outubro de 2020 e março deste ano, com mais de 20 indústrias, apontou que, ao mesmo tempo em que houve diminuição de 10% na adesão ao programa do governo federal de redução de jornada ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, 60% das empresas pretendem contratar nos próximos meses. De acordo com a PwC Brasil, responsável pela pesquisa, a pandemia trouxe avanços e mudanças estruturais permanentes na gestão dos trabalhadores, como na adoção do trabalho à distância e mais políticas de retenção de talentos, e avalia que o trabalho remoto estará presente de forma definitiva no dia a dia das empresas daqui para frente. O levantamento também mostrou que 79% das empresas pretendem manter ou implementar o trabalho remoto e 68% vão adotar o modelo híbrido, combinando o expediente remoto e presencial. Já 28% das empresas permitiram que seus profissionais trabalhassem fora da cidade ou do país de origem da contratação, ampliando as fronteiras do home office. Para 38% dessas companhias, existe a possibilidade de manter esse mesmo modelo após a pandemia e, com isso, quase 25% das empresas adotaram medidas específicas para empregados em mobilidade global, com 23% adotando o Virtual Assignment, mobilidade internacional virtual, e 19% repatriando seus empregados. A oferta de infraestrutura de trabalho aos profissionais que passaram a cumprir o expediente em casa, com reembolso de despesas com internet e telefone, quase dobrou em relação à pesquisa anterior, em junho de 2020, passando de 10% para 23%. Nesse contexto, 30% das empresas afirmam que vão estudar seguir com essa política nos próximos meses. Um estudo preliminar assegurou que a Coronavac é eficaz contra infecções graves de Covid causadas pela variante Delta. Pesquisadores chineses avaliaram 4 imunizantes de vírus inativado e todos evitaram complicações em pacientes com coronavírus. 4 vacinas produzidas a partir do vírus inativado, incluindo a Coronavac, provaram sua eficácia contra casos graves de Covid-19 causados pela variante Delta. Os dados são de um estudo preliminar divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. Todos os imunizantes usados no país foram capazes de criar uma proteção de até 77,7% para casos de pneumonia provocadas pelo coronavírus e 100% contra o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave e mortes. Para o estudo da eficácia no mundo real, os pesquisadores analisaram os dados colhidos durante um surto da variante Delta no sudeste chinês entre maio e junho de 2021, que atingiu mais de 10 mil pessoas. Entre os avaliados, cerca de 1.700 pacientes receberam as 2 doses de uma das vacinas, a Coronavac, as da Sinopharm ou a da BioNTech. Ao menos 5.000 não haviam sido vacinados e cerca de 4.000 haviam recebido apenas a primeira dose. De todos os pacientes infectados pela Covid-19, apenas 102 tiveram pneumonia, mas destes, 85 foram em pessoas não vacinadas. 12 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina e 5 foram completamente vacinados. Mas entre os pacientes que desenvolveram um quadro grave, 19 no total, nenhum havia sido vacinado, nem ao menos com a primeira dose. Com o avanço da imunização em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o Hospital das Clínicas busca voluntários em cidades vizinhas para começar os testes com a Butanvac. Os voluntários são para os testes de fase 1 da Butanvac, a vacina brasileira contra a Covid, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Com o avanço da campanha de imunização em Ribeirão Preto, que já vacina jovens de 18 anos, foi necessário buscar alternativas em outros municípios,
já que os voluntários não podem obrigatoriamente ter sido vacinados ou infectados pela doença. Ribeirão Preto já imunizou 67% da população total com a primeira dose da vacina e 27% com as 2 doses ou dose única. Para ampliar a busca por voluntários, além de chamar pessoas de outras cidades da região que já haviam feito cadastro, está sendo realizada ainda uma busca ativa em outras cidades, como Franca e Jaboticabal. A pesquisa clínica de fase 1 e 2 está dividida em 3 etapas, que devem envolver ao todo 6.000 voluntários com 18 anos ou mais. Cerca de 200 pessoas já receberam até agora a vacina ou placebo. Com isso, os envolvidos esperam recrutar todos os voluntários e terminar a etapa em até 14 dias. O consumo de ovos no país está aumentando sem parar. E o que não falta é explicação para que a mistura ganhe espaço no prato. A crise provocada pelo coronavírus, a alta do preço da carne e agora também do frango. O bom é que está surgindo uma novidade nesse mercado. É o conceito das galinhas felizes. Vamos conferir na reportagem da Gabriela do Couto. A cada segundo, o tempo que levamos para piscar os olhos, são produzidos 1.300 ovos de galinha em nosso país. Com este ritmo frenético, foram 4 bilhões de dúzias no ano passado, uma alta de 3% em relação a 2019. São Paulo é o líder da produção nacional, seguido pelo Paraná e Espírito Santo. Um dos motivos de ter crescido tanto esse consumo é justamente pelo valor nutricional do ovo, né? Então ele é bem rico, tanto em proteína como vitaminas, minerais, então e ainda tendo baixo custo, né, comparado com a carne, então ele é uma troca, assim, justa. O brasileiro nunca consumiu tantos ovos. 2020 foi recorde, cerca de 251 ovos por pessoa ao ano. Há 20 anos o consumo era de 98 ovos. Cerca de 10 anos atrás, estima-se que o consumo era de 148 ovos por pessoa ao ano. Além da perda de renda provocada pela Covid-19, o que justifica esse cenário é a disparada do preço de vários tipos de carne. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo no Brasil é o mais baixo nos últimos 25 anos. Quando a cotação do dólar sobe, os frigoríficos aumentam as exportações. E quando isso acontece, as cotações sobem para o público interno, o contrário do mercado de ovos. Ele ainda engatinha, né, nessa quesito exportação de ovos, quando comparado à carne de frango, que é amplamente, quase metade do que a gente produz é exportado, os ovos ele não chega a 0,5% de exportação. Agora surgiu uma previsão nada agradável. O preço do ovo de galinha, que já foi reajustado em consequência da maior procura, deverá subir mais 8% até o fim do ano. Mais uma vez, por causa do dólar. E é neste cenário que surge uma novidade no mercado. O modelo tradicional de produção está perdendo espaço. O sistema que dispensa e rejeita qualquer tipo de confinamento em gaiolas começou a merecer atenção no Brasil. O ovo convencional, a galinha é criada em gaiolas. Então ela nasce, produz a vida inteira e morre dentro daquelas gaiolas. O sistema que dispensa e rejeita qualquer tipo de confinamento em gaiolas começou a merecer atenção no Brasil. O conceito é chamado de galinhas felizes. Elas ficam a manhã inteira pastando, comendo folhinha, comendo alguma fruta, às vezes verdura que a gente fornece para elas. Quando ela tem a sensação que ela vai botar o ovo, ela volta aqui para o galinheiro, sobe no ninho, bota o ovo e sai novamente para pastar. A gente recolhe esses ovos e elas têm esse caminho livre de entrar e sair do aviário da maneira como ela quiser. A gente sabe que uma produtividade de uma ave que é criada livre, hoje, ela é um pouco abaixo de uma galinha criada no modelo convencional. Então, esse é o grande desafio da nutrição hoje, é a gente conseguir melhorar esses parâmetros, melhorar esses índices aí nutricionais desse tipo de criação, porque são modelos de criação que vieram para ficar. Vieram para ficar porque existe espaço no exterior. Não é apenas a Europa que está investindo na melhor qualidade dos ovos na alimentação. Inclusive, a exportação do produto aumentou cerca de 143%.
Isso realmente pode interferir na qualidade do ovo? Sim, porque as de granja normalmente têm uma alimentação, né, um pouco mais, a questão do agrotóxico, né, muito mais, às vezes até antibióticos ou substâncias químicas, então não são legais. Quando ela é criada solta e com uma alimentação mais natural, a galinha, esse ovo ele fica mais rico nutricionalmente, né, e sem aditivo químico que prejudica a absorção dos nutrientes. A decisão das autoridades de Hong Kong de conceder à estrela de Hollywood Nicole Kidman uma isenção da necessidade de quarentena para que ela pudesse filmar uma série no país provocou revolta entre a população. Os moradores de Hong Kong enfrentam uma das quarentenas mais restritivas e prolongadas do mundo, mas a estrela de Hollywood, Nicole Kidman, não precisou respeitar o isolamento antes de filmar uma série da Amazon, gerando revolta na população. A atriz recebeu uma isenção das autoridades para a medida, que inclui todos os viajantes procedentes do exterior. O Escritório de Comércio e Desenvolvimento Econômico de Hong Kong confirmou que a estrela australiana e os membros da equipe de filmagem que a acompanha foram beneficiados pela isenção porque realizam um trabalho profissional específico. Desde que pousou em Hong Kong em um jato particular em 12 de agosto, a imprensa sensacionalista acompanha todos os passos da atriz. Nicole Kidman é produtora executiva de Expats, uma série baseada no livro The Expatriates, que conta a vida de 3 americanas ricas nesta cidade. Com medidas como a quarentena, o território limitou até o momento o número de casos de Covid-19 a 12 mil em uma população de 7,5 milhões de habitantes. Aos 19 anos de idade, uma adolescente europeia embarcou numa missão um tanto ousada, de dar a volta ao mundo sozinha a bordo de um pequeno avião. Quem sabe no dia 4 de novembro, que é quando ela retorna, ela se torne a mulher mais jovem a conseguir o feito. Zara Rutherford é uma jovem belga-britânica que está prestes a dar a volta ao mundo sozinha a bordo de seu ultraleve. A piloto adolescente voou pelos céus da Bélgica antes de seguir com a missão que vai pousar em 52 países de 5 continentes. Zara, que tem 19 anos, sonha em se tornar uma astronauta, mas o objetivo agora é se tornar a mulher mais jovem a navegar ao redor do planeta, voando sozinha. Eu não diria que estou ansiosa pela solidão, estou ansiosa para conhecer culturas, países e pessoas. Acho que vai ser uma experiência incrível, que tenho muita sorte de poder ter. A viagem deve durar 3 meses e atravessar oceanos, desertos e a vasta região selvagem da Sibéria. A jovem vai pousar apenas em aeroportos e campos de aviação de pequenas dimensões para descansar e reabastecer. Cruzar o Atlântico é o primeiro grande desafio dessa sonhadora. Estou extremamente orgulhosa, não só pelo voo que ela vai empreender, mas da missão que vai realizar por trás dele, de fazer as meninas sonharem, seguir seus sonhos e alcançar as estrelas. Se tudo correr conforme o planejado, Zara Rutherford estará de volta à Bélgica em 4 de novembro para seguir com os estudos de engenharia. Você vai conferir a seguir uma reportagem da nossa equipe de jornalismo sobre uma pesquisa que mostra que casos de óbitos em imunizados são raros. Nós voltamos já. Estamos de volta. A morte do ator Tarcísio Meira aumentou o debate sobre a necessidade de uma terceira dose ou dose de reforço. Mas, segundo um estudo, casos de óbitos em pessoas que receberam as 2 doses são raros. Vamos conferir na reportagem de Kleber Werneck. Aos 85 anos, o ator estava completamente imunizado. Tarcísio Meira havia tomado a 2ª dose da vacina Coronavac em abril, mas no início de agosto foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, contaminado pela Covid-19 e morreu dias depois por causa das complicações causadas pela doença. O caso repercutiu bastante nas redes sociais e muitas pessoas passaram a questionar a eficiência da vacina, mas os especialistas rebatem as dúvidas.
Existem, sim, casos como o do Tarcísio Meira, né, que infelizmente faleceu em decorrência da Covid-19, mas ele também já tinha problemas e doenças crônicas, problemas renais, pulmonares, né, doenças anteriores à infecção pela Covid. Então, é importante chamar a atenção que nenhuma vacina protege 100%. Elas garantem que a pessoa fique protegida e que não desenvolva a forma da doença, a forma grave da doença. As palavras da especialista são confirmadas por um recente estudo feito pela USP e pela Unesp. A pesquisa avaliou os efeitos das vacinas no combate ao coronavírus. Entre os meses de maio e junho, 91,49% das pessoas que morreram por Covid no Brasil não estavam vacinadas ou não tinham tomado a segunda dose. Além disso, 84,9% das pessoas vacinadas que morreram tinham algum fator de risco e 87,6% tinham 70 anos ou mais. O estudo confirmou que a grande preocupação são as pessoas com 60 anos ou mais, como era o caso do ator Tarcísio Meira. Nessa fase, pode acontecer um fenômeno chamado imunossenência. O organismo perde a capacidade de responder à vacina. Além disso, pacientes com essa idade geralmente têm outros problemas de saúde que agravam a situação. Quando o corpo vai envelhecendo, toda a fisiologia, né, e também as células do sistema imune, elas vão mudando, isso com o passar da idade, né, por processos fisiológicos e metabólicos decorrente do envelhecimento, né? E isso já está muito bem estudado e caracterizado. O mesmo acontece com o sistema imunológico, né? Se eu dou uma vacina para uma pessoa mais jovem, ela vai responder muito mais rapidamente, com uma maior produção de anticorpos do que uma pessoa com mais idade. Vai funcionar? Sim, vai funcionar, porque a vacina, ela induz essa proteção. Os estudos já mostraram isso. Mas é uma imunidade que pode ser um pouquinho mais curta ou pode não ser tão grande quanto de uma pessoa mais jovem. Por causa desse risco, países como a França e os Estados Unidos estão aplicando uma dose de reforço para os idosos. A ideia também tem ganhado força no Brasil. Um dos maiores defensores é o imunologista Jorge Calil. E o problema é que a resposta imune que nós obtivemos com os vírus originais, para quem teve a doença ou para quem é vacinado, nem sempre é suficiente, eu digo nem sempre, é suficiente para se defender contra o Delta. E o Delta, por ser mais infeccioso, ele vem de uma forma explosiva. Quando ele é detectado, em pouco tempo, ele toma conta de todos os vírus. O que acontece é que a vacina Coronavac, que é a que foi usada para os idosos, que é a que nós tínhamos, melhorou bastante o número de casos graves e mortes entre os idosos, mas não acabou com eles, e eles voltam a ter um número expressivo. Então, nós temos que estudar, estudos estão sendo feitos para que uma terceira dose seja dada. Eu venho preconizando isso há vários meses, porque é uma população de altíssimo risco para essa doença e que se beneficiaria provavelmente muito de ter uma terceira dose. E olha só, a aspirina será testada em um tratamento do câncer de mama. O medicamento vai ser usado combinado com a imunoterapia para combater tumores difíceis de tratar. Pesquisadores britânicos vão testar em pacientes pela primeira vez se a aspirina pode ajudar a combater o câncer de mama agressivo. A intenção é verificar se os tumores difíceis de tratar conseguem respostas melhores quando associados a medicamentos contra o câncer. O teste clínico realizado em mulheres com câncer de mama triplo negativo está sendo conduzido por uma equipe da Fundação Christie, em Manchester, no Reino Unido. Os médicos suspeitam que as propriedades anti-inflamatórias da aspirina auxiliam no tratamento. Os estudos em animais já mostraram resultados encorajadores. Existem outras pesquisas em andamento que analisam se o uso da aspirina pode ajudar a prevenir alguns outros tipos de câncer e diminuir o risco de propagação da doença. Cerca de 8.000 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama triplo negativo no Reino Unido a cada ano. Um tipo de câncer de mama menos comum, mas geralmente mais agressivo, que afeta mulheres mais jovens. Enquanto uma onda de calor tem tomado o sul da Europa e elevado os termômetros a quase 50 graus,
Um zoológico italiano precisou recorrer às frutas congeladas para balancear a dieta e oferecer alívio aos seus moradores. O calor chegou a ficar insuportável na Itália, cujos termômetros chegaram a registrar quase 50 graus na semana passada. Neste zoológico em Roma, a solução foi oferecer aos moradores frutas congeladas como parte da dieta. Os responsáveis pelo bioparque consideram que esta é uma ocasião especial para todos comerem bem e se divertirem. Esta é uma onda de calor excepcional e certamente alguns animais, aqueles de regiões tropicais, são melhores em tolerar o calor do que outros, mas mesmo para eles precisamos encontrar soluções. Uma delas é mudar um pouco a dieta, aumentar uma dieta rica em água, açúcar, frutas e vegetais. O sul da Europa enfrenta um calor intenso e graves incêndios neste verão. De acordo com cientistas, o fenômeno se intensificou diante de mudanças climáticas. Espera-se que a atual onda de calor dure alguns dias, mas a depender dos cuidadores, esses animais vão ter um pouco de alívio. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Nós nos vemos na segunda-feira. Bom fim de semana para você. Até mais.